Esse primeiro modelo é o seguinte: muitos são os modelos que querem passar para nós pais, né? Os psicólogos, os pedagogos, os educadores, né? Todos possuem propostas inovadoras quanto à criação dos filhos, mas nenhuma delas objetiva criar os filhos com os princípios espirituais. E isso é uma verdade, né? Nós sabemos que há um fracasso em relação à criação dos filhos. Isso é sabido. Os próprios psicólogos hoje, eles já detectaram isso, quando eles colocaram uma postura, um molde de criação, que há algum tempo atrás, que hoje a ser revisto, eles veem que fracassaram na criação, estamos fracassando na criação dos nossos filhos, quando a criação dos nossos filhos, elas são moldadas a partir dos psicólogos, dos educadores, né, das ciências. Por quê? Se tivesse sido, se fosse um sucesso, se tivesse dado certo, não estaria acontecendo com os nossos filhos o que está acontecendo. Eu digo os nossos filhos porque nós nos incluímos também, mesmo quando somos crentes, que nós não fazemos uma boa escolha naquilo que nós vamos nos pautar para a criação dos nossos filhos. Por quê? A criação que vem do mundo, os moldes, padrões do mundo, ele leva a que nós criemos os nossos filhos preparando só da forma intelectual, para que eles sejam melhor, para que eles sejam mais capazes, que ele seja competitivo, né? Para que ele possa se sair muito bem, porque hoje a visão de mundo, que a pessoa é bem sucedida a partir do momento do que ela tem, do que ela faz. Então, muitas vezes nós colocamos os nossos filhos, que ele tem que ser o melhor, claro que ele tem, principalmente nós como crentes de Jesus Cristo, temos que ter essa visão, que nós precisamos fazer o melhor, que para a glória de Deus nós temos que ser melhor, mas não que isso seja o principal na vida dos nossos filhos, porque a partir do momento que você fundamenta a criação dos seus filhos com princípios e valores da Bíblia, com certeza ele vai ser bem sucedido em toda a sua formação, seja ela física, seja ela psicológica, e ele vai fazer uma diferença muito grande onde ele estiver. Então, o que é que acontece? A dificuldade que nós temos hoje com nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. Está aqui muitas pessoas que trabalham na área da educação. E pode conversar com qualquer um de vocês, para vocês verem o quanto está difícil o relacionamento com as crianças, com os jovens e com os adolescentes, né? Nós vemos jovens perdidos, sem direção, não é? Sem rumo. Muitos dos nossos jovens, eles estão perdidos, sem direção, sem rumo. Então, nós como crentes, precisamos ter esse cuidado. A preocupação na formação dos nossos filhos, mas tudo tem que ter um limite. E principalmente nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos mostrar que os nossos filhos, mesmo diante desse mundo, que coloca valores competitivos, valores que eles têm que ser os melhores, valores que muitas vezes um precisa passar por cima do outro para poder conseguir alguma coisa, nós precisamos mostrar para os nossos filhos precisam ser criados pensando diferente. Né? E isso é responsabilidade nossa como pais, né? Estarmos colocando valores e princípios diferentes para que os nossos filhos eles possam fazer a diferença. Então nós vemos que esse princípio pautado, né, do mundo, ele não está sendo bem sucedido. Eu acho que todo mundo concorda com isso, né? E qual seria o modelo? Com certeza, se o Fábio e Janaína se pautar, eles vão ser, é um modelo que vai ter sucesso. É um modelo que vai ser vitorioso. E com certeza a Manuela, ela vai ser uma criança, vai ser um jovem, um adulto, que vai estar glorificando o nome do Senhor. Qual seria então esse modelo? Então, e aí nós vamos ver aqui, depois a gente entra nos princípios. O modelo segundo o padrão de Deus, baseado na palavra de Deus. Então esse é o modelo de sucesso, para que vocês assim tenham sucesso na criação da Manuela, né? Então, esse modelo, ele está dentro de 4 princípios que eu gostaria de estar trabalhando aqui rapidamente com vocês. Então, nós vamos estar vendo aqui
o primeiro princípio, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbio 22, 6. Então, o primeiro princípio que Janaína Silfarne deve se basear é a instrução, né? A instrução, ensinar o caminho em que a Manuela deve andar. E aqui eu gostaria de fazer uma pequena observação. Aqui no texto está falando no caminho em que deve andar. Então, há uma diferença, irmãos, quando diz o caminho e no caminho. Então, quando você fala o caminho em que a Manuela deve andar, ele é completamente diferente de quando você diz no caminho. Se fosse o caminho, seria uma coisa sem comprometimento de vocês em relação a ensinar a Manuela no caminho que ela deve andar. Quando fala o caminho, é dizendo assim, é uma coisa sem muito comprometimento, é uma teoria. Dá um exemplo aqui para que a gente possa entender melhor. É o caso de nós estamos viajando, a gente chega no local, nós estamos meio perdidos, querendo saber o endereço de alguém. Aí a gente pergunta sempre às vezes no posto a uma pessoa, e a pessoa fala assim, não, é ali. Está ensinando um caminho ali, mas sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum comprometimento, e muitas vezes até o endereço a gente nem se acha, ele ensina, mas nem é muito aquilo, né? Não tem nenhum envolvimento, nenhum comprometimento. Quando está falando aqui no caminho, é bem diferente, que tem que ter um comprometimento de vocês, não é? E no caminho, vocês têm que estar ensinando essa criança passo a passo, dia a dia, aproveitando todos os momentos, né, que vocês estão se relacionando com essa criança, para ensinar essa criança no caminho. Então, é aproveitando todas as oportunidades que nós temos, quando nós estamos com os nossos filhos, seja no momento em casa, na mesa, seja no momento de lazer, seja na igreja, seja na viagem, nós não podemos perder a oportunidade de estarmos ensinando os nossos filhos no caminho onde ele deve andar, tá, irmãos? Então, eu gostaria que vocês entendessem dessa forma, né? O segundo princípio, sendo um modelo, né? Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-te. Deuteronômio 6, 7. Os melhores mestres das crianças são seus pais. São os pais que praticam o que eles ensinam aos seus filhos. Há 3 coisas que um pai e uma mãe podem fazer por seus filhos. Exemplo, exemplo e exemplo. Sem isso, muitos anos de instrução religiosa formal acabam em fracasso. A educação de uma criança precisa de muitas formas. Envolve instrução formal, exemplo vivo e muita oração. Então, o que eu quero dizer para Janaína Silfarne, que não adianta nada, muitas vezes, nós falarmos, se nós não agimos, se nós não damos o exemplo. São palavras vazias, né? E nós sabemos que nós falhamos muito como pais, porque muitas vezes nós queremos que os nossos filhos façam alguma coisa e nós não damos o exemplo. E aí a dificuldade que nós temos, porque muitas vezes nós vamos falar do Senhor, né? Desse Deus bondoso, desse Deus amoroso, desse Deus que nos ama. E como é que essa criança vai se relacionar, começar a se relacionar com Deus, se ela não vê a presença de Deus na vida dos pais? Então é muito importante que nós nos preocupemos com o nosso exemplo para o nosso filho. E hoje as crianças, os jovens, os adolescentes, eles não são iguais na minha época. Que na minha época eu tinha medo do meu pai, né? Se eu visse alguma coisa que o meu pai fizesse, que eu não concordasse, eu jamais teria coragem de confrontar o meu pai e dizer para ele, olha pai, não está legal, isso aí não está certo. Eu acho que nós que somos assim, mais jovens, né? Nós passamos, nós vivemos esse tempo
não, os nossos